Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo eu dedico em especial aos meus alunos de processo penal 1, né, para auxiliá-los ali no estudo do conteúdo do módulo 3, tá? Esse slide, inclusive, os meus alunos têm acesso, né, através do Drive, tá lá na pasta de slides, tem também, né, um material de apoio, apostila, material de apoio deste módulo, então, aconselho aos meus alunos que acompanhem esse vídeo juntamente com o material, tá? Bom, a gente vai tratar, como está aí no título, sobre inquérito policial. Vou passar aqui o slide. Primeira coisa, o que é um inquérito policial, né? O inquérito policial, ele faz parte, ele constitui a fase pré-processual, ou seja, trata-se de um procedimento que vai ocorrer antes da instauração do processo. Então, antes de ter o processo penal, antes de ter a ação penal, a gente pode vir a ter, né, que a gente vai ver que não é obrigatório, a gente pode vir a ter esse inquérito policial, que é um procedimento investigatório pré-processual, ou seja, que antecede, que vem antes do processo. E aí eu coloquei para vocês, tem um esquema aí na tela para vocês, que o inquérito policial, pessoal, ele é uma espécie do gênero investigação preliminar. Então tá aí na tela para vocês. A gente tem uma investigação preliminar, que é o gênero, e que decorre algumas espécies, dentre eles o que a gente vai estudar hoje, que é o inquérito policial. Mas a gente também tem outras formas de investigação preliminar, como a CPI, né, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, que é o meio, que é a investigação preliminar que a gente utiliza lá no juizado especial criminal, né, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, que a gente também vai estudar nesse módulo mais para frente. E a gente tem ainda o procedimento investigativo criminal, o PIC. Esse PIC, procedimento investigativo criminal, é uma investigação preliminar realizada pelo Ministério Público, tá? Mas a gente vai se ater ao estudo do inquérito policial, que é, então, essa espécie de investigação preliminar que é realizada pela autoridade policial, ou seja, pelo delegado de polícia, tá? A investigação preliminar, através do inquérito policial, né, ele é realizado pela polícia judiciária, que a gente estudou lá no módulo 1, vocês lembram o que é a polícia judiciária? A polícia judiciária, ela é composta pela polícia civil em âmbito estadual e pela polícia federal em âmbito federal, ou seja, aqueles crimes que forem de competência da justiça estadual vai ser, né, investigado pela Polícia Civil. E aqueles crimes que forem de competência da Polícia Federal vai ser investigado pela Polícia Federal, como, por exemplo, tráfico ilícito de entorpecentes, né? E então, pessoal, nesse primeiro momento, vocês precisam entender que o inquérito policial, ele é uma investigação preliminar que vai ocorrer na fase pré-processual, ou seja, antes do processo. Ok, professora, mas para que ter inquérito policial? Para que serve um inquérito policial? Bom, a importância da realização do inquérito policial gira em torno da busca pela justa causa. Vocês já escutaram esse termo? Os meus alunos já escutaram que eu vivo falando isso nas aulas, né? O que é a justa causa? Justa causa significa lastro probatório mínimo, ou seja, indícios de autoria e de materialidade. Então, o inquérito policial, ele serve para que o Ministério Público ou o querelante, né, ou seja, para que o autor da ação penal, o detentor da ação penal, tenha os indícios suficientes de autoria e de materialidade, a justa causa, para que ele então possa ingressar com a ação penal. A gente vai estudar no próximo módulo, no módulo 2, né, os meus alunos, a ação penal. A ação penal, ela tem alguns requisitos, né, para você poder entrar com o processo. E um dos requisitos é a justa causa, ou seja, lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e de materialidade. Então, se você não tem os indícios suficientes de autoria e de materialidade, é necessário a realização do inquérito policial que vai realizar essa investigação
para que, então, a gente tenha os indícios suficientes de autoria e materialidade, tá? Então, a importância, pessoal, da realização do inquérito policial está aqui, em obter os indícios suficientes de autoria e materialidade. Porque sem os indícios suficientes de autoria e de materialidade, não tem como ingressar com o processo, não tem como dar início à ação penal. Por isso que, nesses casos, a gente vai realizar o inquérito policial, que é essa investigação, para ter esse lastro probatório mínimo, para ter essa justa causa. Lembrando, pessoal, que aqui no inquérito policial, a gente está falando de indícios de autoria e de materialidade. Eu não estou falando de prova, tá? As provas mesmo a gente vai obter durante o processo. Quando a gente for estudar a ação penal, vocês vão ver que a gente tem a fase instrutória no processo, lá na audiência de instrução e julgamento. Para que serve a audiência de instrução e julgamento? Como o próprio nome fala, instrução. Instrução significa colheita de provas. Então, o momento de coletar provas é no processo, não é no inquérito policial. O inquérito policial é apenas para eu ter uma probabilidade, indícios de autoria e de materialidade, tá? Isso por quê, pessoal? É porque a gente sabe que o processo penal, né, só o fato de eu estar sendo processada criminalmente já é um fardo, já é um peso. A pessoa que é processada criminalmente, né, ela carrega um peso, ela carrega um fardo, porque mesmo que aquele processo não vá para frente, mesmo que a pessoa seja absolvida, né, ela já foi rotulada. A partir do momento que você está respondendo a um processo criminal, você já foi rotulado. Então, isso tem um peso perante a sociedade. Isso tem um peso para a vida, né, civil daquela pessoa que está sendo criminalmente processada. Então, para isso que a gente tem o inquérito processual, o inquérito policial, é para evitar, né, que nasçam processos desnecessários. Se eu não tiver os indícios suficientes de autoria e de materialidade, não tem como ter processo, justamente para evitar esse peso, para evitar que eu processe criminalmente alguém que não deveria ter sido processado. Tá? Então, para isso que serve, é para essa importância do inquérito policial. E eu coloquei para vocês, então, já acabei explicando, né? Mas coloquei para vocês na tela essas três funções, né, do inquérito policial. Buscar fato oculto, porque, assim, às vezes a pessoa chega na delegacia com uma história, né? Você tem conhecimento da notícia de um crime, mas o fato está oculto, não dá para saber se realmente tem um crime, o que realmente aconteceu. Então, o inquérito policial, ele vai servir para a gente buscar esse fato oculto, né? Para a gente buscar a realidade ali, algo que tá embaçado, né? Diante dos olhos ali do delegado, né? Enfim, da polícia. Depois, ele tem a segunda função, que é uma função simbólica. Quando eu falo que o inquérito policial ele tem uma função simbólica, é para dar aquela sensação para a sociedade, né, de que a pessoa não vai ficar impune. Por que acontece? Quando você vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência, conta ali o que aconteceu, e aí você fica sabendo que foi instaurado um inquérito policial para fazer uma investigação, você já fica mais seguro, né? Você fica mais confortável. Tipo, o meu caso está sendo investigado, o crime está sendo investigado. Isso dá uma sensação simbólica, né? Uma falsa sensação ali para a sociedade de que não vai ter impunidade, de que o judiciário está atuando, né? De que a polícia está atuando. Então, tem também essa função simbólica de dar uma certa segurança para a sociedade, para a vítima, para a pessoa que está ali comunicando o crime. Tá? E por último, que eu acabei de comentar com vocês, é essa filtragem processual. Então, a terceira e última função do inquérito policial é essa filtragem processual, é realizar um filtro, né? Porque a partir do momento que a polícia investiga, ela vai realizar esse filtro do que realmente tem que virar processo e o que não tem que virar processo. Porque se o delegado de polícia, né, junto com o Ministério Público, perceber ali que não tem motivo ali, que não tem justa causa, que não tem indícios suficientes de autoria ou de materialidade, né, de existência do crime, já acaba ali mesmo. Ou seja, nem vai virar um processo. Para aquilo que eu falei para vocês, o processo criminal ele tem um peso na vida da pessoa.
A pessoa que é criminalmente processada, naquele momento ali que ela é processada criminalmente, cria-se um rótulo naquela pessoa, né? Mesmo que ela venha a ser absolvida, aquele rótulo permanece na sociedade. Então, a gente tem que evitar o processo penal. Só realmente criar um processo penal, ação penal, quando for realmente necessário, né? Então, para isso que a gente tem o inquérito policial, beleza? Bom, depois que a gente entendeu para que serve o inquérito policial, quais as suas funções, eu tenho aqui uma novidade para trazer para vocês, que é um artigo que foi introduzido pelo pacote anticrimes, tá? Esse artigo foi introduzido pelo PAC, pela Lei 13.964 de 2019. Eu não vou ler o artigo com vocês, ele está aí na tela, podem pausar aqui o vídeo, dar uma lida, mas eu vou explicar o que esse artigo traz para vocês, tá? Mas é importante vocês lerem para que vocês tenham a visão, a interpretação de vocês, tá? Então, olha só, o que o artigo 14A, introduzido pelo pacote anticrimes, esse artigo já está valendo, tá? Diz pra gente. O artigo 14A, ele traz para gente um procedimento de inquérito policial diferenciado para certas pessoas que estarem sendo investigadas. Então, o artigo 14A, ele traz para gente um procedimento diferenciado, diferente para inquérito policial. Uma regra, né, diferente no inquérito policial para certos investigados. Professora, quem são esses certos investigados? São pessoas ligadas às forças policiais. Que forças policiais, professora? Coloquei na tela para vocês, ó. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal e Polícia Militar, tá? Então, as forças policiais, de modo geral, tá? Tanto polícia administrativa quanto polícia judiciária. Então, quando aquela pessoa que estiver sendo investigada, né, o investigado ali no inquérito policial, for um agente ligado a forças policiais, por exemplo, um policial militar, o artigo 14A diz pra gente que esse investigado ligado a forças policiais, quando for investigado por uso de força letal durante o desempenho de suas funções. Então, por exemplo, um policial militar que está sendo investigado, né, abriu um inquérito policial lá contra esse policial militar, porque ele usou de força letal durante, por exemplo, a realização de uma prisão em flagrante. Ele foi realizar uma prisão em flagrante e aí esse policial acabou usando de força letal contra ali, né, o réu ali, a pessoa que estava sendo presa. Nesse caso, o artigo 14A vai dizer para a gente que esse policial militar que está sendo investigado pelo uso de força letal durante o desempenho de sua função, ele será notificado. Então, vão ter que dizer, olha, policial, você está sendo investigado, abriu-se um inquérito policial contra você, tem que ser notificado e tem que ser concedido para ele um prazo de 48 horas para indicar advogado. Então, por exemplo, a gente tem lá um policial militar que foi realizar uma prisão em flagrante. No momento que ele foi realizar a prisão em flagrante, ele acabou usando de força letal contra ali a pessoa que estava sendo presa. E aí abriu-se um inquérito policial para investigar esse agente, esse policial. No momento que foi aberto o inquérito policial contra ele, ele tem que ser notificado, né? Tem que avisar ele que ele está sendo investigado e dar para ele um prazo de 48 horas para ele indicar advogado. E aí o que acontece? Se ele indicar advogado nesse prazo de 48 horas, segue o inquérito policial, ele vai ser investigado e pronto. Agora, e professora? E se ele não indicar advogado no prazo de 48 horas? O artigo 14A traz para a gente que se aquele policial que está sendo investigado pelo uso de força letal durante o desempenho de sua função, que foi notificado, mas que não indicou o advogado no prazo de 48 horas, vai ter que ser obrigatoriamente avisado, notificado a instituição a que ele está vinculado. Então, a instituição que aquele policial está vinculado, no caso a Polícia Militar,
tem que ser notificada e tem que ser concedido para aquela instituição o prazo de 48 horas para eles indicarem um defensor, um advogado para ele. Então, resumindo, o policial, né, o agente, é investigado pelo uso de força letal durante o desempenho de sua função, tem que ser notificado, tem que ser dado prazo de 48 horas para ele apresentar advogado. Se ele não apresentar advogado no prazo de 48 horas, a instituição para a qual ele trabalha tem que ser notificada e tem que, obrigatoriamente, indicar um advogado para ele no prazo de 48 horas, tá? Então, essa é a inovação, a novidade trazida pelo artigo 14A, pelo pacote anticrimes, tá? Depois, nós temos qual que é a natureza jurídica do inquérito policial. A natureza jurídica do inquérito policial é de procedimento administrativo pré-processual. Então, olha só, o inquérito policial ele não é um procedimento judicial, ele é um procedimento administrativo e que acontece antes do processo, por isso pré-processual. Então, se te perguntarem, se cair numa prova, né, uma questão perguntando qual é a natureza jurídica do inquérito policial, você vai dizer que o inquérito policial tem a natureza jurídica de um procedimento administrativo pré-processual, porque vem antes do processo. Professora, qual que é o órgão encarregado do inquérito policial? Ou seja, quem que realiza, quem que é o órgão encarregado de realizar, de promover o inquérito policial? É a polícia judiciária, ou seja, a polícia civil em âmbito estadual e polícia federal em âmbito federal. E quem vai ser ali o chefe, né, quem vai gerenciar o inquérito policial, vai ser a autoridade policial, ou seja, delegado de polícia, tá? Isso está lá no artigo 4º do CPP, que é o artigo que inaugura, né, no Código de Processo Penal, o estudo sobre o inquérito policial. Tá lá, ó, artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração de infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá de autoridades administrativas a quem, por lei, seja cometida a mesma função. Então, olha só. O caput do artigo 4º do Código de Processo Penal vai dizer para a gente que o inquérito policial será exercido pela Polícia Judiciária, ou seja, Polícia Civil em âmbito estadual e Polícia Federal em âmbito federal. Então, os crimes de competência da Justiça Estadual, quem vai investigar? Polícia Civil. Os crimes de competência da Justiça Federal, quem vai investigar? Polícia Federal. Ok, já entendi. Quem vai ser a autoridade que vai presidir o inquérito policial? A autoridade policial, delegado de polícia, seja estadual, seja federal. Ok. E o parágrafo único, professor? O que o parágrafo único do artigo 4º quer dizer para mim? Quando ele fala ali que a competência definida neste artigo não vai excluir a competência de outras autoridades. O que ele está falando é que, caso tenha leis especiais que prevêem a competência de outras autoridades, vai prevalecer a lei especial. Quer ver um exemplo disso? Código Penal Militar. O Código Penal Militar vai dizer que, quando houver a prática de crime militar, né, que está lá previsto no Código Penal Militar, quando estiver diante de um crime militar, quem que vai presidir, quem que vai gerenciar o inquérito policial? Vai ser a autoridade militar, não vai ser delegado de polícia, não vai ser a polícia civil, federal, vai ser a autoridade militar. Isso porque a gente tem uma lei especial para isso, que é o Código Penal Militar. Tá? É isso que o parágrafo único está dizendo para a gente, que quando houver uma lei especial, como é o caso do Código Penal Militar, falando, né, trazendo uma outra autoridade como competente para o inquérito policial, vai vigorar, vai, né, prevalecer essa lei especial, tá? É aquele princípio, né, da prevalência da lei especial. Então, no caso, já que o Código Penal Militar diz que, na prática de crimes militares, quem vai investigar vai ser a autoridade militar, vai ser a autoridade militar, ok? É isso que o parágrafo único está explicando. Bom, depois, como que fica, antes da gente passar para a análise do juiz das garantias, como que fica a atuação do Ministério Público durante o inquérito policial? Professor, eu entendi, né,
que o Ministério Público, ele é o detentor da ação penal pública, né? Eu já expliquei isso em aula para vocês. Tem vídeos aqui no canal também sobre ações penais, né? Espécies de ações penais, enfim. Mas como que fica a atuação do Ministério Público durante a investigação, durante o inquérito policial? Primeiro, o Ministério Público, a gente vai ver mais para frente, ele pode requisitar a instauração de inquérito policial, ou seja, o Ministério Público pode obrigar, ordenar, exigir que o delegado de polícia instaure, inicie o inquérito policial. E se o MP pedir para ser instaurado, requisitar que seja instaurado o inquérito policial, o delegado de polícia é obrigado, né, a acatar essa ordem. A gente vai falar disso mais para frente. Mas, durante o inquérito policial, o Ministério Público, ele pode acompanhar as diligências que o delegado de polícia, né, que a polícia judiciária for realizar. Ele pode requerer novas diligências, né? Então, essa é a atuação do Ministério Público durante o inquérito policial, de acompanhamento, de fiscalização, né? E podendo aí requerer diligências, tá? Lembrando que o investigado também pode requerer diligências, tá? O investigado e o ofendido, né, a vítima, também pode requerer diligência através de seus respectivos advogados. Só que as diligências requeridas pelo ofendido e pelo investigado podem ou não serem acatadas pelo delegado de polícia. Então, por exemplo, se eu estou sendo investigada por um crime de furto, por exemplo, tem um inquérito policial contra mim pelo crime de furto, eu posso requerer a perícia dos objetos furtados, por exemplo. Mas não quer dizer que o delegado de polícia vai acatar, tá? Mesma coisa em relação à vítima, tá? Bom, agora vamos conversar um pouquinho aí sobre sobre o juiz das garantias no inquérito policial. Bom, o juiz das garantias é um instituto trazido pela Lei 13.964 de 2019, né, pelo pacote anticrimes, né, pelo chamado PAC, pacote anticrimes. Só que, como vocês devem saber, o juiz das garantias, ele ainda não está valendo, tá? Por quê? Houve algumas ações diretas de inconstitucionalidade, quem quiser ler mais sobre isso, né, são as ações 6.298, 6.299 e 6.300, tá? E aí essas ações diretas de inconstitucionalidade acabaram suspendendo liminarmente a eficácia do juiz das garantias. Foi uma decisão concedida em sede de liminar pelo ministro Fux. Só que essa decisão, pessoal, ela pode ser revisada em qualquer momento. Então, o juiz das garantias pode a qualquer momento começar a valer. Por isso que é importante a gente estudar. Eu não vou me alongar muito aqui, então eu pretendo fazer um vídeo só sobre o juiz das garantias, aonde eu vou explicar detalhadamente cada função do juiz das garantias, mas aos meus alunos, isso já está na apostila, tá? Na apostila de vocês, que vocês têm acesso lá no Drive. Eu já destrinchei inciso por inciso, expliquei inciso por inciso, né? Sobre as competências do juiz das garantias. Vou deixar um podcast para vocês sobre isso também lá no Drive, tá? Mas aqui eu vou me ater a conceituar e falar para vocês qual que é a função ali do juiz das garantias, tá? Então, olha só, juiz das garantias, ele veio, né, com o pacote anticrimes, sendo introduzido alguns artigos no CPP que trata dele, que são os artigos 3º, A, B, C, D, E e F. Então, se você abrir o CPP, né, com a atualização do pacote anticrimes, você vai perceber esses artigos lá. Artigo 3º A, 3º B, 3º C, 3º D, 3º E e 3º F, tá? Que tratam todos sobre o juiz das garantias. E, professora, para que serve esse juiz das garantias? O juiz das garantias foi trazido pelo pacote anticrimes para que a gente tenha, né, de fato, um sistema acusatório, né? Ou seja, para que o juiz que for julgar o processo, né, o eventual processo, ele não seja contaminado pelo inquérito policial. Porque o que acontece hoje?
Hoje, não sei se vocês já tiveram curiosidade, já tiveram acesso a um processo penal, autos de um processo penal. Você abre os autos do processo penal, já tem lá um inquérito policial. Você tem acesso ao inquérito policial nos autos do processo. Então, o juiz que está julgando o processo, ele acaba sendo contaminado pelo inquérito policial, né? E aí isso é problemático. Por que é problemático? Daqui a pouco a gente vai estudar as características do inquérito policial. Mas uma das características do inquérito policial é que não há observância ao contraditório. O inquérito policial, ele é sigiloso, não tem observância do contraditório, não é obrigatório a presença de advogado, por exemplo. O cara até pode, né, se ele quiser contratar um advogado para investigação, é importante que ele faça isso, ele até pode, mas não é obrigado. Então, quer dizer, é complicado o juiz que vai julgar o processo ser contaminado pelo inquérito policial, que foi um momento em que muitas vezes não tem advogado assistindo o acusado, muitas vezes não, né? Não é observado o contraditório. Então, isso acaba prejudicando o processo, né? Prejudicando a imparcialidade do juiz, que é um dos princípios da ação penal, né? Então, para evitar que isso aconteça, o pacote anticrimes trouxe esse instituto muito importante, que é o juiz das garantias, que está suspenso, né? Mas que em algum momento o STF vai ter que pôr a mão para julgar sobre isso, né? E aí, o que acontece? Qual que é o objetivo, então? Qual que é a função do juiz das garantias? O juiz das garantias, ele tem o objetivo de separar, de fazer a separação entre inquérito policial e fase processual. Então, com o juiz das garantias, a gente vai ter um juiz para participar da fase do inquérito e outro juiz para processar e julgar o processo. Então, com o juiz das garantias, a gente faz essa separação. E aí, aquele juiz que for julgar o seu processo, ele não vai ter contato com o inquérito policial. Então, vai ser um juiz para o inquérito policial e um juiz para o processo. Aí, o juiz do processo não vai ter nenhum contato, não vai olhar, não vai ver nada do inquérito policial. Ele não vai receber o inquérito policial. E assim não vai ser contaminado com as peças do inquérito policial e vai poder julgar com uma maior imparcialidade ali no caso, tá? Então, pessoal, é para isso que serve o juiz de garantias. É para separar o inquérito policial do processo, para que o juiz que for julgar o processo do seu cliente, não seja contaminado com o inquérito policial, ok? Como eu disse para vocês, eu vou trazer aqui um vídeo mais, né, detalhado sobre o juiz das garantias, mas nesse momento o que vocês precisam saber é que o juiz das garantias ele vem para realizar essa separação, para que o juiz da causa não tenha nenhum contato com o inquérito policial, tá? Beleza, professora, quais são os limites do inquérito policial? Porque o inquérito policial ele tem limites, né? E quais são esses limites do inquérito policial? Coloquei na tela para vocês, a gente tem duas classes de limites, né? Que é limite qualitativo e limite quantitativo. Quando eu falo em limite qualitativo, vem de quê? De qualidade. O que é esse limite qualitativo no inquérito policial? Lembra que eu falei lá atrás para vocês que o inquérito policial ele não serve para a produção de provas, ele serve para a produção de indícios. Eu não estou atrás de provas, eu estou atrás de indícios, ou seja, de mera probabilidade, não de uma certeza. Certeza, né? A certeza a gente vai alcançar lá no processo. Aqui eu quero apenas uma probabilidade da existência do crime e da autoria daquele crime. Então, eu não estou aqui no inquérito policial para afirmar que o João praticou o furto contra a Maria. Não, eu estou aqui apenas para afirmar que há probabilidade, que há uma possibilidade de ter sido o João quem furtou a Maria, para que então a gente possa instaurar um processo de fato, né? E aí sim no processo ir atrás de provas. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo em limite qualitativo, significa que
O delegado de polícia não vai atrás de provas. O delegado de polícia não está ali para dizer que o fulano praticou o crime, porque ele não é juiz. Ele não é juiz. Ele está ali apenas para coletar indícios, tá? Então, quando eu falo que o inquérito policial tem limites qualitativos, significa que o delegado de polícia, a função do delegado de polícia ali no inquérito policial não é ir atrás de provas, e sim atrás de indícios, tá? É ir atrás de probabilidade e não de certeza. Depois, nós temos os limites quantitativos, ou seja, prazo. O inquérito policial, a investigação, pessoal, tem prazo para acontecer, né? Ela não vai ficar a vida toda investigando, tem prazo. E qual prazo é esse? Coloquei na tela para vocês. A gente tem um prazo geral, que está lá no artigo 10, parágrafo 3º, não, o artigo 10 do Código de Processo Penal. Se vocês abrirem aí o código de vocês no artigo 10, vocês vão ver que lá fala o seguinte: o investigado que estiver solto, ou seja, em liberdade, ele vai ter que ser investigado no prazo de 30 dias. Então, se você está respondendo em liberdade por um crime de furto, por exemplo, o inquérito policial contra você só pode durar 30 dias. Professora, esse prazo de 30 dias, ele pode ser prorrogado? Sim, ele pode ser prorrogado. Isso, quem fala pra gente é o parágrafo 3º do artigo 10 do Código de Processo Penal. O parágrafo 3º do artigo 10 do CPP, se você abrir aí você vai ver, ele vai falar que o prazo de 30 dias para investigar pessoa que esteja solta, que esteja livre, em liberdade, ele pode ser prorrogado quando o fato for de difícil elucidação. Então, se o delegado de polícia entender que o fato é difícil, né, que está difícil a investigação, ele pode ali, junto com o Ministério Público, conceder essa prorrogação aí, né, do prazo, tá? E o prazo pode ser prorrogado quantas vezes for necessário, lembrando que essa prorrogação ela tem que ser fundamentada, né? Tem que dizer o porquê. Ok, é necessário ser prorrogado ali o prazo de investigação, mas por que é necessário? Então, o delegado de polícia tem que fundamentar o porquê que é necessário dilatar, né, prorrogar o prazo de investigação. Professor, entendi. Se o investigado estiver solto, o prazo é 30 dias, podendo ser prorrogado, né, fundamentadamente pelo delegado de polícia, ok. Mas, e se a pessoa que está sendo investigada estiver presa? Isso pode acontecer, né? Se a pessoa que está sendo investigada estiver presa, o prazo é de 10 dias. É prazo de 10 dias, tá? Esse prazo de 10 dias, ele conta do momento da decretação da prisão, tá? Então, se você foi preso em flagrante, o que acontece com uma pessoa? Vamos abrir um parênteses aqui para vocês entenderem, né? O que acontece com a pessoa que foi presa em flagrante? Eu fui presa, hipoteticamente, tá, gente? Eu fui presa em flagrante furtando o celular do Pedro. Fui presa em flagrante furtando o celular do Pedro. Nesse momento, eu sou levada para a delegacia, é instaurado lá, é lavrado, né, o auto de prisão em flagrante, conhecido APF, e aí, nesse momento, o que vai acontecer comigo? Dentro de 24 horas, eu tenho que ser levada para o juiz para fazer a chamada audiência de custódia. Tem até vídeo aqui no canal sobre audiência de custódia, quem quiser saber sobre, né? Passo a passo da audiência de custódia. Mas, enfim, eu sou levada para a audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o juiz vai decidir de 3-1. Ou ele relaxa a prisão em flagrante, porque entende que a prisão foi ilícita, e aí relaxa, eu fico livre. Ou ele decreta a prisão preventiva, né? Ou seja, converte a prisão em flagrante em preventiva, ou me concede a liberdade provisória. Está lá no artigo 310, incisos 1, 2 e 3 do CPP, né? E aí, nessa audiência de custódia, se o juiz relaxar a minha prisão, ou se o juiz me conceder liberdade provisória, aí vai vigorar o prazo de 30 dias, porque eu tô solta, né? Porque eu tô livre, tô respondendo em liberdade. Agora, se o juiz, na audiência de custódia, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, aí o prazo que o delegado de polícia vai ter para me investigar
vai ser de 10 dias. O inquérito policial da pessoa que está presa preventivamente pode durar apenas 10 dias, tá? Bom, em relação à lei de drogas, que é a Lei 11.340 de 2006, traz para a gente lá no artigo 51 uma regra diferente. Se você está sendo investigado por um crime de droga, por exemplo, tráfico de droga, né? Tráfico ilícito de entorpecente, você é traficante, foi pego lá traficando, e aí o que acontece? Está sendo investigado. Se você estiver respondendo em liberdade, estiver solto, o prazo para o inquérito policial vai ser de 30 dias. Se você estiver preso, o prazo para o inquérito policial vai ser de 90 dias, tá? E esses prazos, tanto de 30 dias quanto de 90 dias, né, no caso da lei de drogas, pode ser duplicado, tá? Então, por exemplo, um traficante que está sendo investigado e está solto, o inquérito policial pode durar 30 dias, podendo ser prorrogado para 60 dias, o dobro, né? Não, quer dizer, é o contrário, pessoal, acabei me confundindo aqui, né? É o contrário, a pessoa que está presa, né, obviamente, vai ter um prazo menor, né, para o inquérito policial, que vai ser 30 dias, podendo ser duplicado, ou seja, podendo ser 60 dias. E a pessoa que está solta, respondendo em liberdade, pode ter essa duração do inquérito de 90 dias, podendo ser prorrogado para 180 dias. Lembrando, pessoal, que essa prorrogação da lei de drogas só pode acontecer uma única vez, tá? Depois, para finalizar a questão dos prazos, a gente tem uma lei especial que é, no caso da Justiça Federal, tá? Os crimes que forem de competência da Justiça Federal, a gente tem um prazo diferente, que é 15 dias, tá? 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias. Então, se você está sendo investigado por um crime de competência da Justiça Federal, ou seja, está sendo investigado pela Polícia Federal, 15 dias, desculpa, podendo ser prorrogado por mais 15 dias, tá? Agora, uma observação muito importante aqui, que pode ser questão de prova, ó. Na Justiça Federal, o prazo para o inquérito policial, então, vai ser 15 dias, podendo ser prorrogado por mais 15 dias uma única vez. Ok, professor, entendi. Mas, por exemplo, no caso do tráfico internacional de drogas, o tráfico internacional de drogas é competência de quem? Justiça Federal. Vai ser investigado por quem? Polícia Federal. Só que, no caso do tráfico internacional de drogas, a gente tem uma lei especial, que é a lei de drogas. E aí, lembra que eu falei para vocês lá atrás, que vocês estudaram isso em teoria geral do processo, o direito penal, que é o princípio, né, da prevalência da lei específica. Sempre que eu tenho uma lei especial, ela vai prevalecer, né? Então, no caso, eu tenho uma lei especial, que é a lei de drogas, que diz que o inquérito policial será de 30 dias se o réu estiver preso, 90 dias se o réu estiver solto. Então, apesar do tráfico internacional de drogas ser crime de competência da Justiça Federal, eu vou, né, eu vou seguir a regra da lei especial, que é a lei de drogas, ok? Beleza, agora que a gente já entendeu quais são os prazos para o inquérito policial, eu trouxe aqui para vocês um crime, né, que é o crime de abuso de autoridade, que está lá no artigo 31 da Lei 13.869 de 2019, que é a nova lei de abuso de autoridade. Olha que interessante. Esse artigo 31 vai dizer para a gente que a investigação que for estendida injustificadamente, que for procrastinada, aquela pessoa vai responder pelo crime de abuso de autoridade. Então tá aí, ó, artigo 31. Estender injustificadamente investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Então, por exemplo, se a Polícia Civil está investigando você, e aí eles começam a prorrogar, né, um prazo que seria de 30 dias, passa 60, passa aí depois 60, 70, 80, e aí quando vê, você tá lá um tempão sendo investigado e nada.
né? E aí a Polícia Civil começa, então, a prorrogar a sua investigação sem motivo justificante, simplesmente porque ela quis. E aí, nesse caso, eles podem, o delegado de polícia, ali no caso, a autoridade policial, né, pode responder pelo crime de abuso de autoridade previsto no artigo 31 e pegar aí uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos mais multa, tá? Então a gente tem um crime, né, para essa prorrogação injustificada, porque se tiver um motivo justificado, tudo bem, né? Se tiver um motivo ali realmente que justifique, né, essa prorrogação da investigação, tudo bem, mas se não tiver, ele pode responder, o delegado de polícia pode responder por abuso de autoridade, tá? Em relação à prorrogação do prazo, eu falei para vocês, está aí um esquema, né, de como funciona. A autoridade policial, o delegado de polícia, vai pedir a prorrogação do prazo para o Ministério Público e o Ministério Público vai, se o Ministério Público concordar, ele vai fixar um novo prazo e aí segue a investigação. Se o Ministério Público discordar, falar não tem o porquê, não tem razão que justifique, né, a prorrogação do inquérito policial. Aí, nesse caso, o MP pode ele mesmo oferecer a denúncia, acabar ali, ou ele pode pedir o arquivamento do inquérito policial. Falar, autoridade policial, delegado de polícia, arquiva aí o inquérito policial, tá? E esse pedido de prorrogação do prazo, ele pode ser repetido quantas vezes se mostre necessário, como eu já falei para vocês, tá? Mas aí eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, eu não coloquei aqui, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. A gente tem um artigo trazido pelo pacote anticrimes, que é o artigo 3º-B. Se você abrir o CPP, tá lá o artigo 3º-B, né? Esse artigo 3º-B, como eu já falei para vocês anteriormente, faz parte do juiz de garantias, ele está suspenso, então não está valendo essa regra agora, tá? Mas se tivesse valendo, ou quando começar a valer, como que vai ficar o pedido de prorrogação? De acordo com o artigo 3º-B, quando o réu estiver preso, o prazo, né, para o réu preso é o quê? 10 dias para o inquérito policial, certo? Certo. De acordo com o artigo 3º-B, quando o investigado estiver preso, esse prazo de 10 dias só poderá ser prorrogado por 15 dias, uma única vez. Então, quando o indiciado estiver preso, a prorrogação do inquérito policial só poderá acontecer uma única vez por 15 dias. Isso é a regra trazida pelo pacote anticrimes, que ainda não está valendo, né, porque está suspensa lá pela decisão do ministro Fux, mas, como eu disse, pode começar a valer a qualquer momento, e aí vocês têm que ter consciência disso. Quando começar a valer, o artigo 3º-B diz que se o investigado estiver preso, o inquérito policial só pode durar 10 dias, podendo ser prorrogado uma única vez por 15 dias, tá? Beleza, agora que a gente já entendeu, né, como funcionam os prazos do inquérito policial, vamos passar para a análise das características do inquérito policial. Coloquei na tela para vocês o esquema, trazendo quais são as características do inquérito policial, né? Então, a gente tem aí, ó, que o inquérito policial, ele é, primeiro, inquisitivo. O que significa dizer que o inquérito policial ele é inquisitivo? Significa dizer que durante a investigação preliminar, durante o inquérito policial, não tem contraditório. Vocês sabem o que é o contraditório? Contraditório é quando dou oportunidade da outra parte trazer a sua versão dos fatos. Então, por exemplo, se durante o processo criminal, né? Se eu tenho uma testemunha ali que diz que o João estava com uma faca de serra na mão, o João vai ter oportunidade de desmentir essa testemunha. Isso é o contraditório. Durante o inquérito policial, eu não tenho contraditório. Eu vou fazendo ali a investigação, vou coletando os indícios, mas eu não tenho observação ao contraditório. Durante o inquérito policial, não é obrigatório, né, a presença de advogado. Por isso que a gente fala que o inquérito policial ele é inquisitivo, né? Porque não é obrigatória a presença de advogado. Se a pessoa quiser contratar um advogado, ele não pode ser impedido de atuar no inquérito, tá? Fiquem cientes disso, tá? Se algum dia um delegado de polícia, um policial civil disser que você não pode atuar no inquérito policial,
aquele inquérito policial está eivado de nulidade, tá? Porque se o investigado quiser contratar um advogado para atuar na fase da investigação, no inquérito policial, ele pode, tá? Não podem impedir que o advogado atue durante o inquérito policial. Porém, não é obrigatório, é opcional, tá? A presença de advogado durante um inquérito policial. Por isso que a gente fala que ele é inquisitivo, tá? Mas eu queria chamar a atenção de vocês para o artigo, quem tiver com um código na mão, marca aí o artigo 14 do CPP. De acordo com o artigo 14 do CPP, Código de Processo Penal, a vítima, né, o ofendido ou o investigado, a pessoa que está sendo investigada, pode requerer diligências. Eu já tinha comentado isso com vocês, né, anteriormente, mas eu não tinha falado do artigo. É o artigo 14 do CPP, que diz que você que está sendo investigado, ou você que foi vítima de um crime, pode pedir, pode requerer para a autoridade policial, para o delegado de polícia, que seja tomadas certas diligências. Então, por exemplo, você que é vítima ou você que está sendo investigado, pode chegar lá na delegacia e falar: delegado, eu quero que essa testemunha seja ouvida. Delegado, eu quero que seja realizada uma perícia sobre tal objeto. Você pode fazer isso. O delegado de polícia é obrigado a acatar o seu pedido? Não. Mas você tem direito a fazer esse pedido, tá? Tá lá no artigo 14. Mas, enfim, essa primeira característica do inquérito policial significa dizer que não é obrigatória a presença de advogado e que não tem observância do princípio do contraditório. Ele é inquisitivo, tá? Tem as características, né, do sistema inquisitivo. Depois, ele é realizado pela polícia judiciária. E aí, lá no módulo 1 ou 2, acho que foi no módulo 2, né? A gente estudou polícia judiciária e polícia administrativa. Só rapidinho abrindo parênteses aqui para vocês lembrarem, né? Fazer uma revisão. O que é polícia administrativa, professora? É aquela polícia preventiva, que vai atuar antes do delito. Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, né? Já a Polícia Judiciária é aquela que vai atuar após o cometimento do delito, que vai atuar na investigação. Quem que é a Polícia Judiciária, professora? Polícia Federal em âmbito federal, Polícia Civil em âmbito estadual. Então, de novo, se o crime é de competência da Justiça Estadual, quem que vai investigar? Polícia Civil. Se o crime é de competência da Justiça Federal, quem que vai julgar? Quem que vai julgar, não. Quem que vai investigar? É a Polícia Federal, ok? Então, o inquérito policial é realizado pela Polícia Judiciária, tá? Que vai realizar aí o inquérito policial, então, para realizar a investigação, coletar os indícios, tá? Depois, a gente tem como característica do inquérito policial que ele é sigiloso. Como assim, professora? Bom, vocês sabem que o processo penal, a ação penal, ela é via de regra, porque a gente tem algumas exceções, né? Mas na regra, ele é público. O que significa isso? Com o número do processo, eu vou lá no Tribunal de Justiça, né? E acesso ali o processo e consigo visualizar o processo de qualquer pessoa, né? Sei lá, o Neymar está respondendo a um processo penal. Pega lá o número, joga lá no site TJ e você consegue visualizar o processo, né? Por quê? Porque o processo, ele é público, tá? Já o inquérito policial, não. Então, o que significa? Significa que eu não posso, sou uma pessoa normal do povo, eu não posso ir lá na delegacia e falar: ô delegado, eu quero ter acesso, eu quero visualizar os autos do inquérito policial que a Júlia está respondendo, que o Pedro está respondendo. O delegado vai rir na tua cara, porque o inquérito policial, ele é sigiloso, tá? Então, você não tem acesso aos autos do inquérito. As pessoas de fora não têm acesso, né? Por que eu tô falando as pessoas de fora não têm acesso? Porque você que está atuando como advogado do investigado ou que está atuando como advogado da vítima, né, como assistente de acusação, você pode ter acesso a um inquérito policial, tá? Então, eu, Letícia, fui contratada, né, como advogada isso que aconteceu recentemente, né? Eu estava atuando no caso de uma investigação de um inquérito policial para uma pessoa que estava sendo investigada, né?
aí eu fui até a delegacia e tive acesso aos autos do inquérito policial, tá? Isso é direito seu, está lá no artigo 7º, inciso 14 do Estatuto da OAB, é uma prerrogativa, é um direito do advogado que não pode ser negado. Agora, se vocês olharem lá no Estatuto da OAB, artigo 7º, parágrafo 11, esse direito que o advogado tem de ter acesso ao inquérito policial, esse direito pode ser mitigado, pode ser limitado. Como assim, professora? Quer dizer que o delegado de polícia pode me limitar no acesso aos autos do inquérito policial? Sim. Por que ele pode te limitar? Porque em situações em que a diligência ainda está sendo realizada ou vai ser realizada, ele pode impedir que você tenha acesso a isso para que não atrapalhe a investigação. Por exemplo, vamos supor que vai ser realizada uma interceptação telefônica. Se você, enquanto advogado da acusação, de advogado da defesa, ficar sabendo que vai ser realizada uma interceptação telefônica, você vai avisar o seu cliente e isso vai acabar atrapalhando a investigação. Então, para isso não acontecer, o delegado de polícia pode limitar o seu acesso aos autos do inquérito policial. Ou seja, você, enquanto advogado, vai ter acesso apenas às diligências que já foram realizadas, que já foram documentadas, tá? Isso pode acontecer caso o delegado de polícia entenda que o seu acesso ali vai acabar prejudicando o andamento da investigação. Como, por exemplo, o caso mais comum, né, é o caso da realização de interceptação telefônica, tá? Depois, nós temos ainda aí como característica do inquérito policial que ele tem uma forma escrita. Isso quem fala pra gente é o artigo 9º do CPP. Se você abrir o artigo 9º do Código de Processo Penal, ele vai falar para você que tudo que for realizado no inquérito policial, todas as diligências que forem realizadas no inquérito policial tem que ser reduzida a termo. O que é isso, professora? Por escrito. Então, por exemplo, delegado de polícia interrogou o investigado, tem que escrever por escrito. O delegado de polícia ouviu testemunhas, tem que ser colocado por escrito, tá? Até porque, né, isso vai ali fazer parte, vai ter os autos, né, do inquérito policial, então tudo tem que ser feito por escrito. Então, a forma do inquérito policial é por escrito, não tem inquérito policial oral, tá? O inquérito policial tem que ser por escrito. Agora, questão de prova, né? Não tô falando que vai ser questão de prova, não, mas pode vir a ser, tá? O artigo 9º do CPP fala pra gente que a forma, né, do inquérito policial é escrita, tá? Só que nós temos uma exceção, né? Essa exceção fica a cargo do artigo 405, parágrafo 2º dessa lei que está aí na tela, que é a Lei 11.719 de 2008. O que esse artigo está falando pra gente? Está falando que os depoimentos do investigado, né, testemunhas, etc., sempre que possível, vai ser gravado, né? Vai ser gravado em vídeo. E aí, quando for gravado em vídeo, não tem necessidade de ser colocado por escrito, tá? Então, sempre que os depoimentos forem gravados por vídeo, não preciso escrever, tá? Essa é a exceção, porque de qualquer forma vai estar documentado ali, tá bom? Por último, nós temos como característica, última característica aí do inquérito policial, é que ele não é obrigatório. Professora, mas como assim o inquérito policial não é obrigatório? Vamos lá. O que acontece? Como eu falei com vocês lá no início dessa aula, o inquérito policial ele serve para quê? Ele serve para que eu tenha a justa causa, certo? O que é justa causa? Laço probatório mínimo, indícios de autoria e indícios de materialidade, para que, então, o Ministério Público ou o querelante possa ingressar com a ação penal. Agora, se o Ministério Público já tiver os indícios suficientes de autoria e de materialidade, ou se o querelante já tiver esses indícios suficientes de autoria e de materialidade, o inquérito policial não vai servir para nada. Por isso que a gente fala que ele é dispensável, que ele não é obrigatório. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem? Vamos pegar um exemplo de ação penal privada. Vamos supor que você que está me assistindo aí foi vítima de injúria. O seu vizinho bateu na tua porta e te xingou, te chamou sei lá, não vou fazer um xingamento aqui, mas te xingou, né? E aí você tem uma câmera na porta dessa casa, né? O vizinho não contava com a sua astúcia, né? Você tem uma câmera
na porta da sua casa. E aí, essa câmera acabou gravando o momento em que o vizinho te xingava, te injuriava. Ou seja, você já tem indícios suficientes de autoria e de materialidade. Você tem um vídeo ali do momento em que o vizinho te xinga. Então, quer dizer, tem necessidade de inquérito policial? Não. Você vai fazer o quê? Vai fazer a sua queixa-crime e juntar na queixa-crime o vídeo em que o vizinho te xinga. Tá? Então, nesses casos em que você já tem os indícios suficientes de autoria e de materialidade, não tem necessidade do inquérito policial, tá? Então, terminamos aqui as características do inquérito policial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar esse vídeo aqui e aí no próximo vídeo a gente dá continuidade para não ficar muito longo também, já acredito que já está bem longo, né? Mas para não ficar muito longo, a gente dá continuidade no próximo vídeo sobre as formas de instauração de inquérito. Então, não percam o próximo vídeo, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se houver alguma dúvida aos meus alunos, tá? Eu recomendo que, porque na terça-feira que vem, antes da nossa prova, eu vou fazer uma aula de revisão, que eu já comentei com vocês. Mas essa parte que já está em vídeo, eu nem vou revisar, porque já está aqui documentados para vocês assistirem. Então, eu recomendo aos meus alunos que peguem a apostila lá no Drive, leiam, né? Essa aqui é a apostila de módulo 3, que trata do inquérito policial, leiam a apostila, depois de ler, assista esse vídeo, e aí, tendo dúvidas, deixam aqui nos comentários que eu respondo, ou me mandam em e-mail, né? Ou manda mensagem no WhatsApp através do representante de turma, que a gente sana as dúvidas, tá? Ou então, anota as suas dúvidas e tira na aula também, tá? Então, um beijo e até o próximo vídeo.